Minhas boas-vindas ao Movimento 140. No vídeo de hoje, nós vamos dar uma olhada em algumas palavras que são muito parecidas no português e no espanhol, e algumas que são completamente diferentes, além, é claro, das pronúncias. Deixa aqui nos comentários quais palavras você já conhecia. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para esse vídeo para vocês acompanharem o original na página do YouTube deles. Mas eu vou deixar claro que eu fiz uma legenda muito rápida aqui, só para vocês poderem acompanhar em português, já que o vídeo só estava disponível em inglês. Então vamos dar uma olhada quais são as palavras que são diferentes ou até parecidas em português e em espanhol. Horseshoe? Horseshoe. In Argentina, I would say subte. Soup? Like, Subte. hi, I'm Shannon. I'm from the United States. Hi, my name is Ana and I'm from Brazil. Hi, my name is Lucia and I'm from Argentina. Hello, my name is Antonio and I'm from Venezuela. Hello, my name is Damaris. I'm from Peru. In the United States, we usually speak English. In Brazil, we speak Portuguese. We speak Spanish. We speak the best Spanish in Venezuela. I need to disagree. Peru has the best Spanish. Então, como vocês podem ver, a brasileira aqui está em desvantagem, já que ela é a única que fala uma língua diferente do espanhol. I think it would be pretty different, especially the words that we use to name different things. Yeah, mine is gonna be. Yours is Yours is gonna be completely Yeah, it's different. just another language. Yeah. Different. I think you are in the middle of us, so you will understand more my words and her words. But we I have think like, we might understand each other better. Yeah. So in the United States, we would say cat. In Brazil, we would say gato. In Argentina, we would say gato. in Venezuela we say gato. In Peru, we say gato. It's very similar. Yeah, it's too easy. And that one I think is just slight accent difference, but the word is the same. We will understand each other. Yeah. Aqui a diferença que nós temos é a realização da vogal final O, que no caso do português é feita como se fosse U. Então, em vez de dizer gato, como se escreve, nós diríamos gato. Já no espanhol, por exemplo, se preservaria o som original do O, então seria gato, mais próximo do que, por exemplo, nós vemos na escrita. E aí, é claro, pode dar um pouquinho de diferença na hora de falar, mas acho que não é o suficiente para causar uma falta de intercompreensão. Acho que dá para entender ainda bem. For sure. Gato. 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 So the Portuguese in Brazil, it's gato. It's like tanto. You know what I mean? Like the Yeah, inflection is slightly different. And then as it goes across, the T gets harder with each one. So like gato, gato. Like, you know what I mean? Like not quite that hard, but Aqui provavelmente a influência da vogal final. Então, por causa da vogal U, ali pode ser uma diferença na realização do T, ou no encontro do T com U. like you see what I'm saying? It's really, really small difference. De novo, desculpa pela legenda, eu usei as legendas automáticas e fiz uma correção bem rápida, passando só pelas principais partes que eu achava que ficavam muito difíceis de entender. Mas algumas passaram, eu já percebi aqui. Mas se vocês estão entendendo o vídeo, já deixa aqui nos comentários, para pelo menos saber que o trabalho valeu a pena. So in the United States, we would say red. In Brazil, we would say vermelho. 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 Sounds like a Vermelho. sauce name. In Argentina, we would say rojo. We also say rojo. In Peru, we say rojo. Aqui é que as diferenças entre o português e o espanhol ficam um pouco mais marcadas, justamente com a cor vermelho. Para quem já estudou espanhol, já percebeu que a palavra rojo não tem nada a ver com a palavra vermelho em português. Mas se elas designam a mesma cor e são línguas latinas, de onde é que vem a palavra vermelho? Para entender melhor essa história, nós vamos olhar para duas palavras do latim que deram origem às palavras das cores roxo e vermelho que nós temos nas línguas românicas hoje em dia. Então, se você já viu a palavra vermelho em francês, que é rouge, você já deve saber então qual é a palavra latina que deu origem a essa palavra, e também a ruivo, a rubio no espanhol, que é rubeus ou rubus. E essa palavra deu origem então à tonalidade que nós entendemos como a tonalidade de vermelho. Então, no francês, rouge significa justamente uma coisa vermelha. E ruivo, no português, ainda tem essa acepção do cabelo, por exemplo, de uma cor avermelhada. O que é mais curioso é que no espanhol, por exemplo, rubio, na verdade, é uma pessoa loira, ou seja, um tom de cabelo mais amarelado, uma cor mais de ouro, vamos dizer assim. Então, apesar dessas cores não estarem completamente separadas, elas ainda terem um contato, se você for pensar no contínuo de cores, elas ainda estão próximas, esse sentido de rubio, que vinha de ruber, né, do latim, acabou mudando para uma coisa mais próxima de cor de ouro no espanhol. E se você já tomou um vinho italiano, já viu que a palavra para vermelho em
italiano é rosso. E isso mostra qual que é a outra palavra latina que também deu origem a essas formas que nós temos de cor nas línguas românicas, que é russus no latim. Então essa palavra russus deu origem ao rosso no italiano, que é vermelho, e também deu origem a roxo em português e rojo em espanhol. Tudo com a denominação a princípio de vermelho, ou no caso do roxo, algo parecido com o vermelho. E aqui vocês já estão percebendo qual que é a dificuldade de investigar a origem das palavras, já que essas mudanças de sentido, elas não são algo planejado, algo que está muito bem descrito ao longo da história. Nós temos que investigar e perceber onde foi que aconteceu essa mudança. E a palavra vermelho tem a origem mais curiosa de todas. Ela vem da palavra vermiculus, que é o diminutivo de vermes, que é literalmente uma minhoca, um verme qualquer, vamos dizer assim, algum bicho de corpo alongado que anda na terra. E o verme conhecido como cotinilha era responsável por fazer a cor vermelha, ou seja, o sangue, quando se espremia esse verme, saía a cor vermelha para poder tingir tecidos, por exemplo, e é por isso a associação da palavra vermiculus, que depois evoluiu para vermelho no português, com a cor vermelha. E o curioso é que no espanhol antigo existia sim a palavra bermejo, e também no francês antigo existia a palavra vermeil. Ou seja, essas palavras já foram usadas também com o sentido de vermelho que nós entendemos, ao invés de rouge e rojo que nós temos hoje em dia. E com a evolução das palavras, algumas entram em desuso, outras continuam em uso, outras mantêm até com as duas formas ao mesmo tempo. No final, o que nós temos aqui é a palavra rojo, que tinha a mesma origem de roxo e rosso, e de rouge também, denominava tudo vermelho no começo, ou no caso do roxo, a cor morada em espanhol, que é algo próximo da cor da amora, então é uma cor parecida com o vermelho. That Yeah. sounds like purple in Portuguese, which is roxo. Oh, really? Like horseshoe? Roxo. Yeah, definitely Portuguese is the weird one. I think we can all agree with that one. The word equivalent in English would say like vermilion, but I think that's maybe like an obscure shade of red. Aí nós temos diversos tons de vermelho, como carmim, grená, por exemplo, e vermilion podia ser um tom mais escuro de vermelho, mantendo, por exemplo, a origem daquela palavra que nós dissemos. Então, daquele verme saía uma cor, talvez de um vermelho mais escuro, para as pessoas que falavam inglês, e aí fizeram a diferença entre red, por exemplo, que é o vermelho em inglês, e o vermilion, que seria aquela cor mais escura. But Vermelho. vermelho is Portuguese, and like I feel like my tongue is doing backflips. I'm trying to speak Shannon, take Portuguese. a look here. It's like red, pink, pink, Green. green. Yeah. That's Portuguese. But from the Spanish, I've always learned rojo, so yeah, I can agree with you guys. In America, in English, Ela pode concordar com eles, né? Não compartilhar. we would say winter. In Brazil, we would say inverno. In Argentina, we will say invierno. In Venezuela, we say invierno. In Peru, we say invierno. I think what the slight difference is that in Portuguese, we don't have the I. You don't have the I, we It's the inverno. Inverno. Isso provavelmente foi perdido ao longo da evolução da língua. Acho mais provável do que a inclusão ou a inserção desse I no meio da palavra. I did notice one small difference though between you two in the middle. You had a harder V sound, and his was B. Yeah, like Invierno. Venezuela, we Invierno, don't say invierno. V, we say B. That was slight different. Inverno. Invierno. Invierno. Aqui só, desculpa parar tanto o vídeo, é porque tem várias coisas para falar, mas em espanhol não temos esse som de v, que é uma lábio dental. Esse som já não vai existir no espanhol. O que nós vamos ter é o som de P, que vai ser um pouco mais suave, ou os lábios vão se encostar um pouco mais, se aproximar um pouco mais, mas não chegando a fazer esse movimento aqui. Então seria algo como invierno, invierno. E aí parece que é um V se falado muito rápido, até porque nós temos uma herança na grafia, né? Se manteve a origem etimológica da palavra inverno, por exemplo, em espanhol, mas o som, na verdade, é de um B bem fechado, ou com os lábios bem afrouxados, bem relaxados também. Invierno. In English, we would say socks. In Portuguese, we would say meia. In Argentina, we will say medias. In Venezuela, we will say medias. In Peru, we will say medias. Where's the D coming from? No caso, é muito provável que, na verdade, medias seja a palavra original e se perdeu esse som de D, formando ali a ditongação de meia. For me, it pretty much sounded the same. The only difference is the one letter, once again. So with like invierno, like the one word or the same word had one letter difference. Same thing for socks, but the other three were relatively the same. Yeah. They have a D. Medias. Portuguese, we just say meias. So no consonant there. No D. In English, we would say bread. In
In Portuguese, we would say pão. In Argentina, we would say pan. In Venezuela, we would say pan. In Peru, we say pan. The word pão in Portuguese is one of the hardest for foreigners to pronounce. Can you say it again? Pão. Boom. Pong. Pão. Bone. It's like. It's like back here, pão. Essas são as palavras mais difíceis, até porque esse som de nasalização, que não é um som da consoante N, como tem no espanhol, ela é muito difícil para outras línguas, por exemplo, que não são o português e o galego, né? É um som que não vai existir no espanhol. Então, por mais que o espanhol seja muito parecido com o português, essa é uma daquelas que entregam a pessoa. Se ela consegue fazer a nasalização do Boom. Sounds like bone. But the sound is coming from here, like. Pão. No caso, parece osso, mas em inglês, que é a palavra bone. It's back here, but like more on the top. Can you say that again, please? Pão. Boom. Pão. Next slide. Vai ser bem difícil para eles falar. So in English, we would say chocolate. In Portuguese, we would say chocolate. In Argentina, we would say chocolate. In Venezuela, we would say chocolate. In Peru, we will say chocolate. Again, I'm in a different one. I think the biggest difference, even with you, is that we don't say cho at the beginning, we say sho. Chocolate. And the T then, it's like chi Chi. sound. Exatamente, aqui nós temos o som africado, ou seja, no espanhol, o encontro de CH e esse dígrafo, CH, é pronunciado como ch, que é esse som africado que nós temos, por exemplo, no T e D português, do português brasileiro, quando se encontra com I e com o TI e o DI, né? Então, tia, dia, esse som de ch africado que nós temos no espanhol. Já no português, CH, esse dígrafo representa o som de sh, é um som desse chiado, vamos dizer assim, né? E aí, no final, claro, o encontro do T do E, esse E normalmente se reduz a um I, e aí o encontro do T e o I, nós já sabemos que no português brasileiro é ti. Chocolate. 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 I think for this one, like in general, the last three, their accent is the same, but chocolate, Chocolate. it's I really like different. Brazil accent, actually. Yeah, the Portuguese Brazilian is. But I do still think I could understand. Like if she pointed at something and said, "Oh, chocolate," like I could be like, "Oh, that's chocolate." Eu acho que o inglês é o mais difícil de perceber, na verdade, porque entre o espanhol e o português, chocolate, até dá pra entender. Agora, chocolate, acho que muda demais o som, tem ali um encontro com sons que talvez no espanhol e no português não se espere ver esse encontro, né? But like it makes sense. So. In the U.S., we would typically say subway or metro. In Portuguese, we would say metro. In Argentina, I would say subte. It's Subte. subte. In Venezuela, we say metro. In Peru, we say metro or metropolitano. I don't know that word actually. In my city, we don't have subways, so I had to think about it. Like, what word do we use? Yeah, Oh, really? yeah. I don't have a subway. In my- Argentina, you don't I have mean, subway? if you go to Buenos Aires, you do. Ah, okay, okay. But But it's outside, right? yeah, but I'm from Rosario, and there we don't have a subway system. So I had to think about it, but I'm pretty sure we would say subte. I never heard anybody say metro. Tá, aqui talvez por ela não conhecer, não ter metrô na sua cidade, ela talvez não esteja confundindo algumas coisas, porque subte, na verdade, é o sistema subterrâneo de metrô da cidade, por exemplo, de Buenos Aires, de outras cidades que tem, Córdoba, se não me engano, tem metrô na Argentina. Então, na verdade, subte não é o nome que se dá ao transporte, né, ao meio de transporte, que é o trem, ou no caso, o metrô, né? É, na verdade, o nome que se deu à rede subterrânea de transporte da cidade, por exemplo, de Buenos Aires e outras da Argentina que tem esse sistema. E aí, por metonímia, é claro, as pessoas podem dizer, eu vou apanhar ali o subte, mas, na verdade, o que elas querem dizer é que elas vão usar o metro, ou o metropolitano, ou o subterrâneo, ou qualquer coisa desse gênero, mas usando ali a metonímia, ou seja, o sistema de rede de transporte subterrâneo, como o nome do transporte que elas vão usar. In Venezuela, we only use metro. We don't use metropolit or subte. Those are foreigner words for me. I think for this one, yours was most surprising. I was like, soup? Soup. Soup? Like, Subte. like. Sounds like a subway. The sub- It sounds Yeah. like a soup. So that one I was expecting the Portuguese to be different, but I was not expecting hers to be different. In America, we would say computer. In Portuguese, we say computador. In Argentina, we say computadora. Okay, in Venezuela, we have two words. We say computadora o ordenador. In Peru, we say computadora o ordenador. Sí. What about Aqui a palavra ordenador vem do francês ordinateur, então pode ser uma palavra tanto de origem francesa como de origem inglesa. No caso, computador
masculino no português, computadora feminino no espanhol ou ordenador. If it was like a laptop, would you guys say laptop? Laptop. Notebook. Laptop. We would just say notebook. É a tendência do português brasileiro de colocar uma vogal para formar uma sílaba em todos os lugares possíveis, né? The Notebook. Okay. We say which both, is- laptop or notebook. É laptop ou notebook? Notebook. It sounds like these sound like fake words. It's the English word with a Brazilian flair. Yeah. E a palavra fica tão diferente, né? Fica com tantas sílabas a mais, vogais a mais, que praticamente não dá para reconhecer quando você é estrangeiro que a palavra é a mesma do inglês. Yeah, Portuguese is That's adorable. la computadora, el ordenador. La computadora, el El ordenador. el ordenador. Okay, Wow. yeah, that's a lot of R's. Very nice, very good. It was really good. Yeah, it was fun. I guess the words are kind of similar Yeah. to Spanish. But it was really fun. Like some of them were like new for you, subte. I But- never heard Yeah. subte in my life. Really? Yeah, me too, first time. I think the Spanish is pretty same, but you have two words different than us, maybe. Subte and And what was the other one? Notebook. No. notebook? Metropolitano. You two have Subte. two Yeah. different. É, que na verdade não são palavras diferentes, como eu disse, subte é só o nome do sistema que se dá da rede de transportes da Argentina, e no caso de metropolitano é a redução, ou é a forma estendida da palavra reduzida metro. words. I think that's what's really cool about it though, is because I think it's English, Spanish, and Chinese are the most spoken languages in the world. Yes. But Spanish in particular, you can really tell about someone's like culture and like specifically where they're from based on those tiny differences. Like because now if somebody says subte, I'm gonna know exactly where they're from. But other Spanish speakers might have no idea. So I think it's really interesting how, you know, those little differences can make you different, but everyone still speaks Spanish. It's still a Spanish world. We understand each other. Yeah. So Eu acho que essa é a maior pegadinha, a maior dificuldade de aprender espanhol é porque para cada palavra tem 6 ou 7 variações, porque depende da região onde está falando aquela palavra. Então, pode ser diversas coisas, e para quem está aprendendo de fora, para quem não está, por exemplo, num país específico, fica um pouco difícil escolher qual que é a forma preferida, ou qual forma vai aprender. today we talked about word differences. If you like the video, please like and subscribe. Or leave a comment. We'll see you soon. Chegamos então ao fim do vídeo. Eu queria trazer, na verdade, hoje um vídeo um pouco mais rápido aqui, um react um pouco mais tranquilo, pra gente falar sobre algumas diferenças entre o português brasileiro, especificamente, e o espanhol, porque eu acho que sempre dá uns comentários muito interessantes, né? O canal ficou um pouquinho parado, nós comecei alguns vídeos na semana passada, mas já estamos de volta, com vídeos quase todos os dias, ou seja, segunda, quinta aqui no canal, e também as lives de sexta-feira para você acompanhar. Muito obrigado por ver este vídeo até o final. Já deixa aqui o seu like, a sua curtida, e também se inscreva no canal para acompanhar mais conteúdos como este durante a semana. Você também pode deixar aqui embaixo comentários e até sugestões para próximos temas. Nós também estamos no Instagram, basta procurar por movimento.140. Muito obrigado e até a próxima.